Olá, boa tarde a todas. Bom dia, boa tarde. Bom dia para quem tá aí no Brasil, né? Quase hora do almoço aí. Boa tarde a todas. Né? Bom dia, boa tarde. Bom dia para quem tá aí no Brasil, né? Quase hora do almoço aí. Boa tarde a todas. Né? Bom dia, boa tarde. Pronto, acho que agora foi solucionado o problema técnico. Então, meninas, bom dia, como é que vocês estão? Por aqui hoje já começando o calor a dar sinais, né? A primavera de fato dá sinais. E a gente já começa aí a sentir aquela alegria da primavera, né? E para quem tá aí no Brasil, eu vi que São Paulo já começou a fazer aquele tempinho um pouco mais frio, no sul também. Então começam já a usar aquelas roupas mais aconchegantes, né? O outono e o inverno tem um baita charme aí também, tá? Aproveitem esse momento, muito bacana. Bom, para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Vieira, do Na Essência da Moda, e ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. E hoje a nossa live é uma live muito especial. Eu sei que eu falo isso sempre em todas, né? Mas é que os temas que eu trago aqui para vocês normalmente são temas que me perguntam muito, pedem, vem na caixinha ou vem no direct. Então são temas que as pessoas têm dúvidas e que eu gosto de fato de trazer aqui para vocês nesse formato um pouco mais estendido do que um Reels, nesse formato que eu consigo trazer um conteúdo um pouco mais denso. Para quê? Para que a gente possa realmente levar esse conhecimento e que você consiga aí aplicar logo que termina essa live, tá? Então, se você tá aqui hoje, a gente vai falar sobre guarda-roupa, sobre um dos temas principais, que é um tema que realmente sempre vem dúvidas, né? E que as mulheres gostam muito de saber e de aprender. E que com certeza com esse conhecimento que a gente vai ter aqui hoje, que a gente vai conseguir falar um pouquinho aqui hoje, você vai conseguir sair daqui hoje já, olhar para o seu armário de uma outra forma e conseguir executar de novas formas, vai conseguir transportar esse conhecimento aí para o seu dia a dia, tá bom? Então, eu começo fazendo a seguinte questão, que eu acho que assim, eu venho fazendo essas questões no meu perfil, lá no Na Essência da Moda, então se você ainda não me segue, aproveita, Na Essência da Moda Instagram, Na Essência da Moda Oficial, canal do YouTube, assim você recebe todos os conteúdos diários, tá? De todas as informações. E eu sempre venho falando ali nos stories, a gente tem falado muito sobre a questão do estilo, sobre a questão do guarda-roupa, do armário. E nesse momento que a gente está numa transição de estações, né? Ao redor do mundo, todo mundo tá aí fazendo transição, é o momento onde as pessoas mais pensam em mexer no guarda-roupa, em mudar pelo clima, pelas novas coleções que vêm pela frente, por tudo que mudou nesse último ano, enfim, é um momento que as pessoas realmente fazem muitas trocas. Então é um tema que eu gosto de trazer nessa época porque vai ser muito útil, né, no seu dia a dia aí. Então a pergunta que eu começo hoje é: você já ficou parada em frente ao seu armário, olhando aquele monte de roupa, né, que tem lá, e mesmo assim sente que assim nada combina com nada, nada funciona, nada te representa? Não tem momentos assim que a gente passa e olha e fala assim, ah, realmente, meu, tudo que eu tenho aqui já não me serve, não funciona, não é o que eu quero pra mim no dia a dia. Então, como é que a gente faz pra para poder ter essa transformação? Então, quando você olha assim pro seu armário e tem essa sensação, você pensa assim, que frustração, né? Que frustração, nossa, tanta coisa eu não consigo combinar, não sei como fazer, não sei como usar no dia a dia. Todo dia eu tô usando a mesma coisa, né? Tem aqueles uniformes visuais que eu falei na semana passada em um dos conteúdos, que é a repetição daquela coisa que você já sente segurança de que vai ficar bom e nem pensa mais, já tá no automático. Ah, essa camiseta com essa calça, ah, é tudo preto, e aí vamos que vamos, né? Começar o nosso dia. Então, eu queria contar para vocês que essa sensação da frustração que a gente sente nesses momentos, ela vem do excesso. Muitas vezes, tá? Muitas vezes vem do excesso. É de confusão, de escolhas soltas. E não é do excesso porque, ai, Ana, não posso ter um guarda-roupa com muitas opções? Pode. Você pode ter o guarda-roupa do tamanho que você quiser, tá? Aqui eu não tô falando em quantidade de peças. É claro que a gente consegue fazer
muito boas escolhas com um armário com menos peças, a gente consegue fazer muito boas escolhas com um armário com mais peças. Isso vai depender muito do que? Do seu dia a dia, do seu estilo, da sua rotina, daquilo, do quanto você utiliza mesmo essas peças. Mas o mais importante disso, o que eu quero chamar de excesso aqui hoje? Escolhas soltas, né? De peças que não conversam nada com nada e muito menos com você. Então você vai lá, um dos erros, né? Eu não coloquei aqui hoje, mas eu acho que uma das coisas importantes pensar muitas vezes a gente só compra porque achou bonita. A gente acha uma peça bonita, né? A gente acha que tá acertando porque achou uma peça bonita, então vou comprar. Mas na verdade é um erro silencioso, porque você precisa entender como é que aquela peça vai funcionar no seu armário, no seu dia a dia, na sua rotina e pro seu estilo, tá? Então, quando eu chamo de excesso, não quando a gente tem muitas peças, mas que entre elas não fazem o menor sentido, tá? Então, vamos começar, né? Fazendo uma grande reflexão que eu acho que é bem importante pra gente. Deixa eu ver aqui. Durante anos, a gente acreditou que se vestir bem era sobre ter mais. Então é verdade que lá nos anos 80, começou no final dos anos 70, 80, 90, o mercado, né, se expandiu, as fast fashion, todas essas lojas, esses mercados de roupas foram se expandindo e foram trazendo para nós o quê? Acesso, acessibilidade. Então a moda ela ficou muito mais acessível nesses últimos 30 anos, ela vem ficando cada vez mais acessível ao ponto de a gente estar trabalhando com empresas que realmente transformam aquilo não acessível, mas de uma forma também não correta de se trabalhar dentro do mercado de moda. Mas vamos falar aqui das marcas que realmente trabalham e pensam e tem toda a construção que vem sendo feita ao longo desses 30 anos. Elas deram o quê? Acesso. Então a gente começou aqui a querer comprar mais roupa, a querer investir em mais peças, a querer ter um armário mais cheio para poder ter mais opções. Então teve nos anos 80 uma época onde as pessoas tinham aquela coisa de não repetir as roupas, né? Acontecia muito. Começava na televisão, né? Naquelas apresentadoras de televisão que elas diziam em alto e bom som: eu não repito roupas, né? A partir daquilo foi se criando aí uma cultura onde as pessoas realmente não queriam repetir, então iam num casamento com vestido, já não podia mais ir num casamento onde tinha as mesmas pessoas porque estavam com o mesmo vestido e elas não se sentiam bem. Acontecia coisas muito nesse formato. Então a gente sempre veio acreditando ao longo desse tempo que você ter mais era um sinônimo de você poder ter mais opções, estar mais bem vestida, etc, tá? E o que eu quero dizer pra você, a verdade é que o estilo, aquilo que você vai construindo, a sua assinatura, aquilo que a gente vem falando aqui bastante, é que ele não começa nessa quantidade, ele não começa no cartão, quantas vezes você compra, quantas peças você tem no armário, se todos os sábados, né, que virou o famoso dia da compra, você vai pro shopping gastar e trazer peças novas. Isso não é o sinônimo de estilo, de que você esteja acertando aí no seu estilo. Por quê? Porque o estilo, ele começa no seu olhar. Quando você tem aí o autoconhecimento, quando a gente trabalha dentro da consultoria ou quando você trabalha o seu olhar para dentro e você vai conseguir distinguir aquilo que faz sentido para você. Então ele começa no olhar, não na quantidade de peças que você compra. E hoje, o que eu trouxe aqui para vocês como conteúdo? Uma coisa muito interessante, que são os erros silenciosos que podem estar travando aí o seu armário. Então vocês já sabem que eu tenho falado muito do armário cápsula, inclusive ele é um dos módulos do meu curso na Essência do Estilo, é como você montar o seu armário cápsula do zero, né? E nessa última semana também abri 15 vagas para uma aula especial sobre armário cápsula, que já estão encerradas. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter muita coisa no seu armário, muita coisa interessante, mas que está impedindo você de usar, de fazer, de tudo mais, por conta desses erros. Então, vamos lá? Vamos começar aqui. Só um minutinho, cadê? O primeiro deles, tá? Vamos começar com o primeiro. Eu trouxe aqui algumas ilustrações para a gente poder ir falando sobre cada um deles. O erro número 1, guardar peças por apego, por culpa ou por idealização, tá? O que isso significa? Você comprou uma peça que foi cara,
tá? Que ela custou bastante, é uma peça de marca, uma marca reconhecida, algo que você considera que foi uma peça cara para você, né? Aquela peça que você um dia acha que vai usar. Então, sabe aquela peça que a gente às vezes compra? Tem gente que ainda compra a peça, ela tá novinha, a pessoa não tem um momento, nenhum evento, ou ela talvez nem coordene com nada que tá ali, mas ela compra que ela fala assim, um dia eu vou usar, né? Lembra que a gente comprava às vezes vestido de festa pensando, ah, quando eu tiver uma festa, já tenho vestido, né? Que um dia vai usar. Ou então, que é uma peça da sua fase antiga. Então, sabe aquelas peças que estão servindo até agora? De repente, eu já vi algumas clientes, quando a gente vai fazer o detox do armário, que elas têm peças desde quando elas eram adolescentes e o corpo mantém-se, então a pessoa quer usar aquela peça, quer continuar usando. Então, essas são peças de fases antigas, tá? Então, o que acontece? Todo esse tipo de peça vai ocupando espaço, né? Vai te impedindo de ver o que você quer para você hoje, o que você quer para você agora. Então, gente, é assim, aquela peça que foi cara, mas que não faz sentido hoje, infelizmente, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar só porque ela é cara e ela tá ali parada no seu armário. Então, qual que é a dica aqui? Pega essa peça, se você acha que ela tem um valor, põe ela para revender. Se você não quer doar, porque realmente foi um valor, tal, põe ela para revender. Com certeza vai ter alguém dentro daquele estilo, dentro daquele tamanho da peça que vai conseguir usufruir. E aí, com o valor, com aquilo que você vender, você faz uma nova compra muito mais assertiva. Você abre espaço para as coisas, tá? Aquela peça que um dia você vai usar. Esse tipo de coisa hoje já não precisa mais. Hoje a gente tem lojas abertas de domingo a domingo, né? Você tem um evento, você tem algo que realmente você olhou lá no seu armário, mas que aqui, né, todas as pessoas que me acompanham aqui já não tem mais esse problema, porque a gente tá aprendendo aqui a estar bem vestida e segura todos os dias. Isso significa que o seu armário, ao longo de todos esses conteúdos, ele vai estar pronto para qualquer momento. Mas vamos supor que você não tem a peça que você precisa. Você sabe onde comprar isso de domingo a domingo? A gente tem as lojas online. Então, essa coisa de um dia eu vou usar é muito difícil de acontecer. Essa peça tem que fazer sentido no seu armário, pro hoje, pro agora, para aquele momento, para a imagem que você está construindo. Muito mais para um dia do que para um dia, tá bom? E a peça da fase antiga, então nem se fala, gente. Abre pro novo, o nosso estilo, nós mulheres, todas as pessoas em geral, mas eu vou falar aqui especificamente da minha audiência, são as mulheres, a gente muda todo o tempo. Muda todo o tempo. Eu tenho aqui uma frase que eu anotei ontem aqui, ó, de um filósofo, Heráclito, que ele fala assim: nada é permanente, exceto a mudança. Então a gente muda o tempo todo, a gente muda a cada estação. Como eu falei no início, agora é o momento que as pessoas estão querendo mudar o guarda-roupa, escolher coisas novas. Por quê? Porque a gente muda interiormente. Essa vontade vem daí. Então, você ficar com uma peça que você tá ali, que você tem desde os seus 15, 16 anos, não faz sentido nenhum pro seu estilo nesse momento, tá? Então, abre espaço, vamos aproveitar e não guardar essas peças que não tem necessidade nenhuma. O segundo erro, essa é engraçado, eu vou começar por essa foto aqui, ó. Acho que vai dizer alguma coisa, né? Comprar sempre as mesmas coisas. Então, assim, as mesmas cores, os mesmos cortes, o mesmo estilo. Vocês lembram da turma da Mônica? Da turma da Mônica que ela tinha todos os vestidos iguais? Ela abriu o armário dela e era assim, né? Aí aqui tem mais uma ilustração, né? Que é um pouco assim. Quantas camisas brancas você tem no seu armário? Pra quem gosta de camisa branca. Eu vou dizer pra vocês, eu confesso pra vocês que eu já tive muitas, agora eu já me libertei delas. Tenho agora 3 camisas brancas diferentes, com modelos diferentes, mas que no final dá na mesma. Então, as mesmas cores, mesmos cortes, mesmo estilo. Isso não é variedade, isso é uma repetição disfarçada, tá? Ela vai travar completamente a sua criatividade em como você mudar o seu estilo, como você escolher coisas novas. Então, assim, não deixa essa repetição acontecer. Se você já tem, por exemplo, uma camisa branca, se você já tem aí uma camiseta que você gosta de uma cor, não precisa ficar comprando várias do mesmo, tá? Tenta ser mais criativa, para que você componha o seu guarda-roupa para que ele se multiplique, para que você consiga aí multiplicar todos esses looks, tá bom? Isso é muito importante. Quando eu fui fazer esse erro número 2 ontem, eu na hora imediatamente lembrei da turma da Mônica. Eu falei, preciso pôr essa imagem. O terceiro tá bem visual, né?
é a falta de organização, né? Falta de organização visual aí do seu armário. Então, você não usa aquilo que você não vê. Então, se, por exemplo, o seu armário está desorganizado, tá muito bagunçado, ele acaba sendo um armário invisível, tá? Ele acaba sendo realmente um armário invisível. Por quê? Porque a gente pega e não vê, não lembra daquela peça, você quer usar nesse momento, você não lembra que tá lá. Quantas vezes você vai arrumar seu guarda-roupa, você tira tudo, você vê peças lá que você não lembrava? Passou o verão inteiro, passou o inverno inteiro agora aqui, e aí, ai, não usei essa peça, esqueci que eu tinha ela. Acontece, né? Então, assim, uma simples mudança na ordem das peças já pode mudar a sua relação com elas, vai mudar muito, muda muito. Então, qual que é a minha sugestão? Lá no módulo do armário cápsula, eu falo isso para as meninas. É assim, além de você ter a organização visual do seu armário, mesmo que ele seja pequeno, tenta dar um jeito de você conseguir enxergar o máximo possível de peças que você tem, tá? Utiliza dos organizadores, se o seu armário não comporta, utiliza os organizadores, utiliza caixas que são abertas, visíveis, para que você consiga ver todas as peças. Isso vai ajudar muito você a conseguir usar todas as peças. E uma dica que eu dou para as pessoas que fazem lá o nosso curso é o seguinte: quando você no domingo tá pensando na sua semana, tá se organizando, vai organizar os seus dias, vai olhar sua agenda, tem uma reunião aqui, tem um evento ali, já separa as peças daquela semana. Você vai ver como isso faz toda a diferença nessa próxima semana, tá? Então, por exemplo, eu tenho segunda, eu tenho isso, tenho aquilo. É como se você já montasse os looks da semana, não precisa ser eles inteiros, tá? Tem gente que faz isso e fica ótimo, mas se você não tem esse tempo, não tem problema. Mas se você já deixar num local, pode ser dentro do seu próprio armário, um cantinho, peças da semana, são as peças que você vai usar. O que vai acontecer? Você vai usar mais da criatividade e vai meio que se obrigar a usar aquelas peças que estão ali. Vamos fazer coisa diferente, vamos montar um look diferente. Você vai ver como você vai usar e vai aproveitar muito mais o seu armário, tá? Depois, o erro número 4, não saber combinar aquilo que você tem, né? Então, assim, se você não tem um mapa daquilo que funciona junto, então quando esse erro ele começa a partir do momento da compra. Então, quando você tem, mas Ana, meu armário já tá assim, o que eu faço a partir de agora? Ok, vamos fazer assim. Se você faz um ponto de situação daquilo que você tem hoje, então se esses momentos, esses próximos dias você vai organizar seu armário para a próxima estação, aproveita, faz o seu ponto de situação, bom, onde eu tô hoje? O que eu tenho, o que eu não tenho, o que tá me faltando. Antes de sair comprando qualquer coisa nova, de uma coleção nova, faz essa organização do seu armário. E aí você vai conseguir ver o que você tem que combina, tá? Então, essa parte de não combinar e ter peças que não combinam, peças soltas, elas caem de novo lá no primeiro erro, quando você tem o excesso de peças que não fazem sentido para o seu dia a dia. Então, aproveita para você fazer como se fosse um mapa mental, não é nada estrutural, nada difícil, é realmente mexendo nas peças, tá? Então, quando a gente fala aqui dentro da consultoria, eu vou fazer um detox, um cleaning, como fala? Detox cleaning. Eu vou atender uma pessoa para fazer detox cleaning. O que é isso? O que é esse trabalho do detox cleaning? É pegar o guarda-roupa, colocar ele abaixo, olhar peça por peça, você vai experimentar peça por peça, olhar aquilo que faz sentido, que não faz mais sentido, e muito provavelmente aquilo que combina é o que vai ter a tendência muito grande a ficar, né? Aquilo que você vai olhar e vai falar, isso aqui combina com isso aqui dá pra eu montar, de repente posso usar essa calça de outra forma, com essa jaqueta. Então você vai conseguindo ali construir, na hora que você tá mexendo nas peças, um mapa, um que a gente chama de mapa mental, tá? Então você vai ver que sempre vai funcionar e vai parecer que você precisa de algo novo, e esse algo novo tá ali, no meio de todas essas peças que você tá organizando, tá? Que mais? Quando você começa a entender o que combina, o que faz sentido aí no seu armário, que não são peças soltas, você vai parar com aquela história de repetir sempre os mesmos 3 looks, né? Estatisticamente, isso é uma conta estatística que a gente tem dentro da consultoria, as mulheres, todas as semanas ou a cada 15 dias no máximo, repetem sempre os mesmos 3 looks. Então para pensar, e tem 3 looks que você adora? Vê se você não está repetindo ele todas as semanas, às vezes mais de uma vez por semana,
Ou a cada 15 dias, pelo menos 2 ou 3 vezes. Você vai repetir esses looks o tempo todo, tá? Então não precisa. Pega esse seu armário, faz essa organização, esse mapa mental, que nada mais é do que mexer nas peças mesmo, viver com ele ali um pouquinho. Você vai ver como você vai conseguir encontrar formas, tá? Depois, o quinto erro: se vestir apenas por necessidade e não por intenção. Esse, pra mim, eu acho que é o ponto de partida de tudo, tá? De tudo que a gente fala dentro da consultoria, é o ponto de partida que a gente fala em todos os nossos conteúdos, em tudo que a gente vem trazendo aqui pra vocês. O que que é? Quando a gente se veste só pra cumprir uma função do dia, tá? O que que acontece nesse caso? A roupa, o seu armário, ele perde completamente o poder de expressão. Ele para de dizer pra todo mundo quem você é, né? Então, assim, se olhar no espelho é o ponto de partida. Você deve estar pensando assim, ah, Ana, mas eu me olho todo dia no espelho, eu vou me arrumar? Não, não, não é dessa forma. É se olhar no espelho. Se olha no espelho todos os dias. Tira aqueles minutos para você olhar para você começar a entender aquilo que você deseja, para você se autoconhecer. A partir daí, o seu armário, o seu dia a dia, tudo que vem acontecendo dentro do seu dia a dia vai começar a ter um poder de expressão. Então, o que eu vou escolher, como eu vou escolher cortar meu cabelo, como eu vou escolher a cor que eu vou usar nesse dia, que peça que eu vou colocar nesse dia, tudo isso é um poder de expressão, tá? Então você tem que perguntar assim, como é que eu quero me sentir hoje? Vocês não duvidem, não duvidem do poder que tem a gente melhorar o nosso dia quando a gente consegue ter a imagem e pensar como a gente quer se sentir nesse dia, tá? Então, às vezes você acorda cabisbaixa, segunda-feira, né? Um dos dias mais difíceis aí pra gente poder começar a semana, engrenar. Muitas vezes você já vai lá, segunda-feira é o dia mundial do preto, né? Todo mundo vai lá, não tem criatividade, tá cansado do final de semana, fez muita coisa e tal, pega alguma coisa preta. No verão, no inverno, não importa qual a estação, como é que é? Saia, camiseta preta, calça jeans e camiseta preta, onde você vai é o preto. O que que acontece? Se você tá cabisbaixa, tá cansada, tá desmotivada, tá começando mais uma segunda, pra pensar 5 minutos como eu quero me sentir hoje, como eu quero fazer essa semana acontecer. Se você trocar uma das cores do seu dia da segunda-feira, trocar por uma cor que vai te trazer mais energia, que vai te deixar um pouco mais aberta às novas possibilidades, você vai ver como vai funcionar, como vai ser diferente o seu dia, como vai ser diferente a sua semana. Então, assim, o poder que a gente tem, o poder da imagem, da autoimagem, da expressão, ele faz todo sentido pra gente, todo sentido mesmo, tá? Então, quando a gente repassa e fala dos 5 erros, então, guardar peças que não fazem sentido, comprar sempre o mesmo tipo de peça, comprar, cadê aqui o terceiro? Falta de organização no armário, a gente não saber o que combina com o que, por quê? Porque se você organizar seu armário, você vai passar a ter uma visualização e conseguir entender o que combina com o que. Depois, se vestir apenas por necessidade e não intenção. Constrói a intenção, a imagem que você quer, tá bom? Eu tenho agora, não vai embora, tá? Porque eu tenho 2 coisas bem importantes. Um deles é um exercício prático para você já começar a pensar e usar aí no seu armário. E no final eu tenho uma dica muito importante, muito bacana que vai ajudar bastante, que é o que eu sempre falo lá com as minhas alunas, tá? Olha aqui. Cadê? Vamos falar do exercício, tá? Se você quiser, anota, toma nota, mas faz esse exercício, você vai ver a diferença. Essa semana eu vou te propor um desafio. Eu já até coloquei nos stories. Quem viu os meus stories essa semana no domingo, viu que eu coloquei lá um desafio. É algo parecido, mas que realmente, quando a gente quer falar de armário cápsula, muita gente pergunta armário cápsula, como construir, como é que é. Tem que colocar em ação, tem que fazer exercício prático, tá? Então essa semana eu vou te propor. Escolhe uma peça do seu armário que você gosta, mas que quase você não usa. Tá? Tem que ser aquela peça que tá ali travada mesmo. Não consigo usar, eu até acho ela bonita, até acho ela interessante, mas não consigo. O que que você vai fazer? Montar 3 looks diferentes com ela.
3 combinações dentro do seu próprio guarda-roupa. Não vale comprar nada novo para combinar, hein? Não é para comprar. Aqui a história de hoje não é compras, definitivamente. Você pega, monta 3 combinações diferentes com ela, tá? Faz isso de verdade. Pode ser no seu corpo ou pode só pôr em cima da cama. O objetivo é que você vai treinando mudar esse seu olhar, tá? Então você pode, por exemplo, fazer combinação com um acessório. Então, de repente, se for, vamos supor que seja uma blusa, tá? Uma blusa. Ah, coloca ela com outro tipo de colar. Usa ela com outro tipo de calça, mais esportivo ou menos esportivo, se é o contrário. Sempre dentro do seu estilo, tá? Porque o seu estilo tá ali no seu armário, então a gente vai sempre respeitar aquilo. Por isso que eu não quero que compre nenhuma peça. O objetivo do desafio não é comprar. Então, faz isso. Três looks diferentes de combinações com ela, tá? Aí vocês me falam o que vocês acharam, como é que foi essa experiência. E aí você vai fazendo isso a cada semana, tá? Ah, não tenho tempo de fazer toda semana. Tá bom, pega assim, cada 15 dias, uma vez por mês, pega as peças que você não usa ali e constrói com outras peças. Se desafia a fazer isso. Porque se você não fizer esse exercício, você não consegue mudar, você vai sempre cair na repetição, tá? Dentro da consultoria, quando a gente atende uma cliente na consultoria completa, onde a gente faz lá análise do biotipo, análise do estilo, a coloração pessoal, depois a gente entra no guarda-roupa e depois no final a gente monta o dossiê. Na hora da entrega desse dossiê, o que é? Nada mais é do que a gente montar todo esse guarda-roupa com diversas combinações, tá? Então é isso de uma forma bem mastigada para cliente que faz a consultoria. Mas aqui, o que eu quero fazer? Quero que você dê esse pontapé inicial. Acho que você consegue mesmo entrar no seu armário e pegar e fazer essas 3 combinações, tá? E aí? Quem aí tá cometendo algum desses tipos de erro? Quem é que comete esses erros aí? Conta. Manda aqui pra mim nos comentários, tá? Como eu disse pra vocês, você percebe que ao você organizar o seu dia a dia e ter um método, ter uma organização, ter um passo a passo, você vai conseguindo aí organizar primeiro o seu ponto de partida para depois você fazer novas escolhas muito mais certeiras, tá? Essas escolhas certeiras vão com certeza te trazer muito mais qualidade nas suas escolhas, na montagem dos seus looks, em como você se olha, aquilo que você deseja, tá? Então, assim, mesmo que hoje você fale assim, eu tô num caos, isso não vai funcionar pra mim, começa, dá o primeiro passo, que você vai ver que vai aliviando e vai destravando aí o seu armário, tá? Qualquer dúvida, você me manda aí um direct que a gente vai se falando, tá? E agora eu tenho aqui uma dica extra muito legal, que eu acho que você pode usar também para pensar na sua semana. Lembra que eu falei para vocês ali atrás? Pega no final de semana, já deixa separado aquilo que você vai usar na semana. Essa é uma dica de um valor bastante alto que eu coloco lá no meu curso e que eu acho que faz muita diferença, principalmente para aquelas pessoas que não sabem por onde começar, tá? Então pensa assim, quando você vai montar os seus looks da semana, normalmente a gente pensa no look, né? A gente pensa assim, eu quero montar uma blusa com uma calça. Você se imagina dentro daquela montagem como um look. Vamos virar uma chave. Você precisa começar a montar funções, tá? Então, ao invés de você pensar assim, que roupa que eu uso amanhã? Vamos ver a roupa que eu vou pôr amanhã. Você pensa assim, quais são as 3 funções que mais se repetem na minha semana, né? Como é que as funções? Por quê? Então, um exemplo, tá? Levar o filho na escola todo dia, trabalhar de casa, então trabalho muito em home office. Vou resolver muitas coisas na rua, vou andar muito. Eu dou aula numa escola, então vou ficar muito tempo em pé. Eu sou uma advogada, então também vou ficar muito tempo em pé numa audiência. Ou então eu tenho muito trabalho, muitas reuniões com pessoas externas. Eu sou da área comercial, então vou ter que vender os meus produtos, então tenho que andar muito e tenho reuniões. Então começa a pensar nas funções da sua semana, tá? Quando você começa a pensar nas funções, você vai destravando um pouco o pensamento daquilo que você vai usar. E aí quando você pensa nessas funções, você cria 2 ou 3 looks fixos para essas funções, que vão ser o quê? Uma base. Então, para eu atender, eu vou dar um exemplo, tá? Para eu levar meus filhos na escola, eu preciso de uma roupa que seja
arrumada, bonita, porque depois eu vou trabalhar, mas precisa ser confortável, porque eu não vou poder usar um salto. Então, como é que eu vou construir aquilo? Eu vou construir 2 ou 3 looks que vão ser típicos daquela função, daquele momento, tá? Isso já é um começo de um armário cápsula sem você perceber, tá? Então, esse exercício é fantástico. Quem tá aqui hoje tá tendo uma dica muito bacana. Muda a chave. Então, em vez de você pensar que roupa eu uso amanhã, quais são as funções que se repetem na minha vida? Por quê? Porque o nosso armário, ele serve para nós, ele nos serve, tá? As peças que a gente escolhe, o nosso estilo, o nosso armário, ele tá ali como função para nos servir no nosso dia a dia. E não o contrário. Não é você que mergulha ali e fica procurando sem pensar, bom, o que eu posso montar para executar, né? A gente não pensa assim, muitas vezes você não contrata as pessoas ou contrata uma consultoria para resolver seus problemas, para resolver seus pontos. Então, o seu armário, ele deve ser um solucionador dos seus pontos, da sua semana, das suas funções, daquilo que você vai precisar dele, tá? Então, faz esse teste, tá? Estilo é ter escolhas que funcionem para você na sua vida real. É isso que eu tento falar aqui todas as lives, todas as semanas, contando para vocês um pouco de como a gente vai construindo esse estilo, como a gente vai tendo esse reforço. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter várias peças bacanas, a gente comprar muitas peças, comprar um salto lindo, maravilhoso, mas a gente não conseguir usar ele, a gente não conseguir ir para frente com aquilo. Aquilo não for confortável e não funcionar para o nosso dia a dia, tá? Então, espero que vocês consigam realmente fazer essa mudança de chave e conseguir ali mudar um pouquinho a maneira de como vocês vão levando isso, tá? E aí, muitas coisas para fazer aí? Já podem sair daqui. Quem já consegue pensar no armário, já consegue pensar no guarda-roupa. Quem já tá com o seu armário organizado, vai ser muito mais fácil fazer esse exercício, fazer essa aplicação desse exercício, não é mesmo? Não é? Então tá. O que eu queria falar pra vocês? Queria muito agradecer, espero que vocês tenham gostado muito dessa live de hoje. Me conta aqui nos comentários quais são esses erros que você já cometeu e você nem sabia que você cometia. Quais são esses erros, né? E se essa live te ajudou, quero pedir para você o seu like nessa live, para que essa live seja entregue para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo, para que eu consiga estar aqui todas as semanas trazendo coisas interessantes, pontos interessantes, tá? Compartilha com aquela amiga que vive dizendo assim, nada me veste bem, ai, não consigo me entender com o meu armário, já compartilha com ela essa live, talvez seja o que ela tá precisando, né? De uma forma nova de olhar para o seu próprio armário, de uma nova forma de olhar para si mesma. Então eu tenho certeza que essa live vai conseguir ajudar bastante, tá bom, meninas? Então, amanhã já vou falar, amanhã não, amanhã é quarta, né? Na quinta já falo o nosso próximo tema da próxima semana. Então agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Terça-feira tem mais live temática. Se você tem aí algum tema, alguma dúvida, algo que você quer esclarecer aqui com a gente, manda pra mim, manda por direct, por caixinha, do jeito que você quiser, tá bom? Tô aqui para receber suas informações e quero trazer as lives cada vez mais práticas, úteis e interessantes aí para vocês, tá bom, meninas? Agradeço muito, muito obrigada por mais uma terça-feira e até a próxima. Um beijo enorme a todas!